Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos, também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher, e na ressurreição ela será esposa de quem todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem, e ninguém tinha mais coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como alguém que amava. Cantem comigo.
Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo, eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. E às vezes, meus irmãos, nós pedimos coisas para a vida que a vida nunca vai poder nos oferecer. Mas Deus tem nos dado tanta coisa, tem nos presenteado tanto, e às vezes a gente nunca parou para agradecer. Hoje é esta oportunidade da gente oferecer gratidão, porque Deus nos chamou a cumprir aqui na terra uma vocação, um chamado a uma missão. Às vezes vemos no mundo alguém que não tem uma roupa, ou que não tem o que comer, e às vezes a gente fica parado com tanta coisa boa que a gente poderia fazer. Quando a gente tem necessidade espiritual, é Deus que sacia o nosso coração. Quando a gente tem uma necessidade material, é Deus que providencia um pedaço de pão. E sempre que Deus vê alguém sofrendo, Ele vai logo, estende a mão, e Ele faz isso por nós, do jeito que fez, tirando o povo do Egito da escravidão. Também quer nos libertar, quer nos dar a salvação. Hoje o Senhor nos diz na palavra que nós precisamos entender que aqui na terra o mundo é passageiro e que a gente precisa aprender a viver. Diz até uma música que, embora não seja católica, ela diz que é preciso saber viver. E como vamos saber viver sem entender o que Deus quer? Como vamos encontrar a felicidade sem pensar na eternidade? E a partir disso então, a nossa vida ganha um novo sentido, quando a gente começa a analisar a história da salvação, como que lá do céu foi descido o autor da criação, para entre nós então transformar a situação e nos dar a oportunidade de ir para a eterna mansão. Para a gente compreender isto, nós vamos meditar agora como foi que aconteceu a partir de uma mulher que nós chamamos de Nossa Senhora. Todo mundo aqui é devoto de Nossa Senhora. Quem é devoto de Nossa Senhora, fala eu. A devoção a Nossa Senhora é tão antiga na nossa fé, uma história tão bonita, que só não entende quem não quer. A gente viver essa história faz a gente entender que aquilo que a gente traz na memória é que faz a gente viver melhor. Lembrando a tradição que muita gente deixou de lado, nós vamos compreender como começou e como isso nos foi dado. Basta a gente lembrar que quem primeiro pediu um favor a Nossa Senhora foi o próprio Deus, que pediu que ela fosse a mãe de um filho seu. Mandou o anjo anunciar, para que ela pudesse, então, ouvindo o chamado, compreendesse aquilo que Deus já tinha antes preparado. E então o anjo foi enviado,
pedindo a Nossa Senhora um favor, que ela fosse a mãe do Senhor. Ela, sem ter negado, apenas perguntou para entender, assumiu aquela missão, que ela lá na frente nem ia saber qual o desenvolvimento da situação, mas ela aceitou. Disse com muito amor: eis aqui a serva do Senhor. O serviço de Nossa Senhora, sobretudo nessa missão de servir a humanidade, de ser canal de salvação, começou aqui no anúncio, que nós falamos de anunciação, não é? Mas já tinha sido preparada a história de Maria, desde aquele profeta chamado Isaías, desde o livro do Gênesis, que hoje até nós meditamos pela manhã, que falava que a mulher pisaria na cabeça da serpente. Toda a história mostra em profecia o que iria acontecer lá na frente, e aconteceu com Nossa Senhora. Ela aceitou o chamado de Deus, assumiu essa missão e seguiu adiante, não parou por aí não. Eu vou citar para vocês, meus irmãos, alguns momentos em que Nossa Senhora passa na frente, se adianta nesta missão de servir, de levar Jesus, de cumprir a evangelização. Aqui na Canção Nova, Jesus nasce todo dia por Maria. Vamos repetir, lendo de cima para baixo? Canção Nova. Aqui Jesus nasce todo dia por Maria. Todo esse pensamento que eu coloquei para a gente entender, mostra que depois de Nossa Senhora conceber, a primeira coisa que ela foi fazer foi visitar Isabel. Ela saiu da sua casa e foi servir a sua parenta. Ninguém pediu para ela sair de casa, ela foi por iniciativa própria, porque aceitou uma missão. Não é como a gente que aceita uma missão e ali na frente a gente já quer desistir por causa de alguma tribulação. Às vezes a gente faz um propósito firme, a gente fala: agora eu vou consertar, agora eu vou mudar, mas chega na primeira dificuldade, aquele propósito a gente já quer largar, já não quer ser firme, já acha que não vai aguentar. Não foi assim com Nossa Senhora. Ela, depois de servir, ainda foi para Belém, onde Jesus foi nascer, e de lá de Belém teve que fugir para o Egito para proteger o Salvador. E tudo isso que ela fez junto com São José por amor, mostra que é na família onde a gente encontra a salvação. Deus foi o primeiro que quis nascer numa família para mostrar a restauração, em que a própria mãe de Jesus, cumprindo a sua missão, nós vamos ver que ela foi fiel até a cruz, não desistindo daquilo que Deus tinha pedido. Assim, meus irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos, 40 anos de missão, de um chamado acontecido, onde o próprio Deus inspirou um coração de um homem simples, que chamou um povo para essa missão, que começou com pouca gente e hoje é uma multidão. Se a gente for pensar no que vai acontecer lá na frente, talvez a gente vai desistir de andar, talvez a gente não vai querer enfrentar por medo
do diferente. Mas se a gente tiver coragem de assumir o que Deus nos pediu, nós vamos ver o milagre acontecer, do jeito que hoje a gente pode ver um mandato que Deus pediu e alguém acreditou, e aqui nós estamos reunidos para contar essa história de amor. Olhar a história de Nossa Senhora nos traz muita inspiração. A gente é chamado a realizar dentro da nossa casa uma missão, seja no trabalho, seja na família, na acolhida, no perdão, seja na hora da partilha, ou na hora de tomar uma decisão, na hora da gente dobrar o joelho no chão e fazer uma oração. Toda a situação da nossa vida é hora de cumprir a missão. Até mesmo você que tem uma dificuldade de relacionamento, que não consegue entender o seu irmão, que não consegue vivenciar dentro da família as dificuldades como uma missão, já quer largar o casamento, já não quer mais ir adiante, já não quer mais esse filho porque ele está perdido no mundo das drogas, já não quer mais entender aquele que está doente no lar. Os idosos a gente já quer abandonar, e assim tem muita gente vivendo dessa forma, e é por isso que o mundo não está tendo muita mudança, porque tem gente que não está fazendo a sua parte para criar sentimento de esperança. Dentro de casa a gente tem que começar. Marido e a mulher são os primeiros a se reconciliar, não é? Depois, filhos com os pais. Vamos começar a amar. Aprendemos aqui na Canção Nova, o diácono Nelsinho, com a família toda, escreveram um livro para nos ajudar. Todo dia que a gente assiste, a gente aprende que é preciso transformar, é preciso compreender, é preciso mudar. Igual dentro de casa, tem gente que não quer acolher a pessoa que vem de fora, não acolhe um parente, não acolhe a sogra, né, por exemplo. Quantos casos de briga que nós temos dentro do lar, por causa dessas brigas. Tem até o caso, diz que o filho estava fazendo a casa dele, construindo, né, e aí estava na planta lá, e nisso a sogra foi visitá-lo, e aí a sogra falou assim: ô meu filho, já que você está fazendo essa casa tão bonita aí, você deixa um cantinho aí para mim, tá bom? Foi nada não. A sogra foi embora, dali um tempo ela voltou, a casa estava pronta. O filho tinha feito uma casa redonda, para não ter nenhum cantinho para a sogra. Às vezes a gente usa essas artimanhas para a gente se afastar, para não acolher quem está precisando, para não ajudar quem está necessitando. Em Marcos capítulo 10, no versículo 45, nós vemos esse serviço que Nossa Senhora prestou à humanidade, acolhendo o Salvador, trazendo a eternidade para poder nos salvar. O nosso coração é morada do Senhor. Não é só na Canção Nova que Jesus precisa nascer, é também no nosso coração. Diga comigo: Senhor Jesus, o Senhor pode nascer no meu coração. Diga comigo: Nossa Senhora, passa na frente e prepare o meu coração para Jesus nascer. Porque é por Maria que Jesus vem nascer, gente. Por Maria a salvação chega até nós.
Ela é a preparação, a mãe que cuida, que tem a preocupação. Quem tem mãe aqui? Levanta a mão. Agora, quem é mãe? Olha, tem muito mais mães do que quem tem mãe, né? Mãe é uma figura que a gente sempre traz no peito, porque ela é a que preocupa demais com as coisas do lar, quer saber se tem comida, cuida na hora do filho deitar, vai lá curar uma ferida, não quer que o filho vai se machucar. A mãe é aquela que está sempre preocupada se alguma coisa vai faltar, é a primeira que se levanta e a última que vai deitar. Por isso, a figura de Nossa Senhora é a figura do cuidado, da preparação, de fazer dar certo um projeto, porque nós organizamos para as coisas acontecer, faz uma festa em casa, mas quem vai ter que se virar é a mãe, para preparar a refeição, para organizar a cama, para receber a visita dos parentes. É ou não é assim? Desse tipinho, não é? A mãe é aquela que está sempre preocupada, ela está sempre atenta. E nós vemos que Jesus, aos 12 anos, ao vir de volta, depois de ter voltado do Egito com São José e Nossa Senhora, ele está lá no templo, conversando com quem? Com os doutores. E aí ele se perde. Nossa Senhora e São José estão indo embora, e no caminho eles percebem que Jesus não está com eles, voltam desesperados. Lucas capítulo 2, versículo 19, vai dizer que Nossa Senhora chegou lá e disse: meu filho, teu pai e eu te procurávamos aflitos, dando um puxãozinho de orelha em Jesus, não é? Porque tinha aos 12 anos ali, ido para o templo, se perdido da família. E o outro lado da coisa é o desespero de quem está longe de Jesus. Angustiada, diz a palavra, vai Nossa Senhora aflita procurar o seu filho perdido. A mãe não sossega enquanto o filho não está do lado, né? Quem tem filho pequeno aí, fica o tempo todo procurando os meninos. Onde que está? Cadê? Né? Enquanto o menino não está por perto, não está no raio do olhar, não participa nem da missa direito, né? E não é só pequeno não, quando está grande é a mesma coisa, né? Depois que sai as noitadas por aí, a mãe não dorme enquanto o menino não volta para casa. É ou não é? É nada, né? É ou não é? Quem já passou madrugada aí acordado esperando o menino voltar da rua? Olha, todas as mães, né? As mesmas que passaram a madrugada amamentando os filhos, as mesmas que passaram a madrugada dando remédio para os filhos, trocando as crianças para dormir limpinha, cheirosa. Também é essa mãe que hoje nós estamos meditando sobre ela, e que ela vai até Jesus. E o versículo diz no final, que daquela hora em diante, Jesus voltou para casa com seus pais e era-lhes obediente. E Nossa Senhora guardava todas essas coisas em seu coração. Tudo ela guardava em seu coração. Guardar no coração significa entender a missão. Quantas dificuldades já foram aqui acontecidas para essas construções? Quanta dificuldade nessa missão, diácono Nelsinho? Quanta dificuldade, Monsenhor Jonas? Quanta dificuldade, Luzia? Quanta cruz no caminho foi encontrada? E aqui nós chegamos em mais um momento desta meditação, em que Nossa Senhora está lá nas bodas de Caná,
e o vinho veio a faltar. Eu estou meditando desde a hora da anunciação e já chegamos na realização do primeiro milagre de Jesus. E Nossa Senhora passa na frente e vai falar com Jesus, que está ali num cantinho. Ela diz: meu filho, eles não têm mais vinho. O que vocês acham que Jesus lembrou nessa hora? Lembrou lá no templo, quando ela estava lá, quando ele estava lá, e Nossa Senhora diz: meu filho, teu pai e eu te procurávamos aflitos. Meio que segurou ali as rédeas da coisa, não é? E aí Jesus falou: minha hora ainda não chegou. Lembrando do puxão de orelha que lá na infância ele tomou. E aí Nossa Senhora de novo passou na frente e foi falar com os garçons. Falou: ó, vocês façam tudo o que ele mandar. Será que se Jesus chegasse lá e falasse: ó, encha as talhas d'água, sem os garçons terem sido preparados, eles não iam entender nada? Falar: mas para quê encher talha d'água? Como é que é isso? Mas Nossa Senhora já tinha ido lá e falado: ó, vocês façam tudo o que ele mandar. E aí Jesus mandou e o milagre se realizou. Por isso nós acreditamos na intercessão e que Nossa Senhora se adianta sempre na nossa missão. Para a gente encerrar essa passagem bíblica de Nossa Senhora, temos ainda quando ela está aos pés quando Jesus está lá na cruz e ela está aos pés da cruz, João capítulo 19, e Jesus diz: mulher, eis o teu filho, mostrando o discípulo amado, e diz: filho, eis aí a tua mãe. Daquela hora em diante, João levou Maria para a sua casa. Linda essa passagem. Quem quer aqui levar Nossa Senhora para casa? Levanta a mão. Diga comigo: eu quero levar Nossa Senhora para a minha casa. É isso que a gente faz quando a gente compra uma imagem. A gente quer cumprir aquilo que está escrito na palavra. João levou Maria para a sua casa. O discípulo verdadeiro sempre tem Maria por perto. O discípulo amado sempre tem Nossa Senhora do lado, porque sabe que na hora da precisão, ou na hora que tiver caído no chão, ela que vai nos alentar. Basta a gente lembrar da quarta estação, quando Jesus encontra sua mãe, depois de na terceira ter caído pelo chão. E ali caído ao chão encontra sua mãe, e ele se levanta para cumprir a missão. Quantos tombos nós já levamos no decorrer da nossa missão? Quantos tombos nós já levamos na história da nossa salvação? Quantas cruzes nós já levamos e elas nos derrubaram no chão? Cada um pode lembrar de algum momento de aflição, de dor, de sofrimento, de perda, de desilusão. Quantas pessoas não conseguem superar a perda de alguém, de um pai, de uma mãe, de um irmão? Passa a vida reclamando, chorando, até com depressão, não consegue superar, não consegue continuar a cumprir a sua missão. Deus nos chama a entender que Ele é o Senhor da vida, é o Senhor dos vivos, diz a palavra hoje do Evangelho da Salvação. E quem ajuda é Nossa Senhora. Ela está sempre dando uma de mão, não é? Sempre pelejando para a gente poder continuar na caminhada, como fez com Jesus desde a hora da anunciação até a hora que ela estava lá diante da cruz. Gente, Nossa Senhora é a nossa mãezinha, mas ela é também a mais interessada na nossa salvação. Por isso nós precisamos entender que em casa
a gente precisa ter um pouco mais de oração. Falar com Nossa Senhora na Ave Maria, no terço, na meditação, é o primeiro passo para a gente poder superar um problema, uma tribulação. Todo mundo aqui já passou por problemas nesta vida, ou está passando por agora. Mas eu pergunto, já pediram ajuda para Nossa Senhora? Se não pediram, ainda é tempo, a hora é agora. Vamos falar com ela, vamos pedir a sua intercessão. Vamos clamar, porque toda vez que alguém a ela recorreu, ela ajudou, ela intercedeu. E Jesus nos deu para que pudéssemos tê-la em casa, para a hora que a gente precisasse, com ela a gente pudesse falar. Não só na hora que a gente chegar lá no céu, é aqui agora, quando a gente estiver precisando. É na intercessão de Nossa Senhora, que essa vida a gente tem que ir levando, para a gente não ficar triste, sozinho por aí, reclamando. Tem gente que reclama demais da vida, a gente tem que aprender a agradecer. Agradecer a família que Deus te deu, as pessoas que Deus colocou na sua casa, agradecer os irmãos de comunidade. Nós estamos nesta comunidade Canção Nova tão grande, que alcança o mundo inteiro, e cada um que é membro desta comunidade, cada pessoa que vem aqui em oração, precisa dizer: obrigado, Senhor, por esta missão de evangelização da Canção Nova. Quantos tombos já levou o Monsenhor Jonas aí pelo chão, pela luta, esforçando para cumprir essa missão, pelo peso da cruz que leva, pela certeza do chamado em seu coração. Quantas vezes foi crucificado, julgado e até desprezado, para levar a cabo esse chamado que um dia Deus lhe fez. E com a ajuda de Nossa Senhora, a gente sabe que só assim, ele está aí, no auge dos seus 80 e poucos anos, cumprindo uma missão. É exemplo para nós, é ou não é, gente? Vamos aplaudir essa missão. Um homem que teve a coragem de dizer sim, eis aqui o servo do Senhor. Ele não sabia que ia virar essa multidão, aceitou um chamado na simplicidade do seu coração. E hoje nós prestamos o nosso respeito e a nossa admiração, porque nele vemos que Deus fez grandes coisas, como fez em Nossa Senhora, quando ela canta no Magnífica: o poderoso fez em mim maravilhas, porque olhou para a humildade de sua serva. E faz maravilhas na humildade também de Luzia Santiago, começando esses 40 anos de celebração. O Canção Nova Sertaneja tem para nós uma lição, Qual é a lição? Que a gente precisa cumprir o chamado do Senhor. O chamado que Deus faz continua latente no nosso coração. Enquanto a gente não cumpre esse chamado, a gente não encontra realização, não encontra felicidade, não encontra alegria. Então hoje nós estamos aqui e queremos descobrir qual é a minha missão. Pergunta para quem está do seu lado, fala assim: qual é a sua missão? Você já sabe qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Cada um tem uma. A nossa missão, Deus está nos mostrando, é a vivência da fraternidade, da comunidade, é a vivência da igreja, da fé. Mesmo que quando a gente luta, ou às vezes tem dificuldade até para parar em pé, Deus está dando força para a gente continuar. Todo mundo aqui tem um problema em casa que às vezes não está conseguindo vencer. É hora da gente pedir Nossa Senhora para se adiantar
para ajudar a gente a resolver. Levanta a sua mão comigo. Levanta a sua mão comigo e diga comigo: Nossa Senhora. Mais forte: Nossa Senhora. Faz assim, ó, passa na frente. Diga comigo de novo: Nossa Senhora. Passa na frente. Eu vou falar Nossa Senhora e vocês vão dizer bem forte: passa na frente, com as mãos lá no alto. Nossa Senhora. Mais alto, que senão nem o povo de Cachoeira Paulista não escuta, quando dirá o povo que está em casa. Nossa Senhora. Mais uma vez: Nossa Senhora. E ela passa na frente mesmo, para poder nos ajudar. Ela se adianta, ela está lá na sua casa preparando o seu lar, para a hora que você voltar, você poder iluminar, porque nós é que temos que iluminar a nossa casa. Nós somos luz. Como que a nossa casa vai mudar se a gente não está fazendo nada diferente? Como que alguém vai se sentir amado se a gente não está abraçando? Como que alguém vai se sentir perdoado se a gente não está perdoando? Eu perdoei, padre, mas eu não quero nem ver a cara dele mais. Oxe, você já pensou se Deus falasse isso para você? Ó, eu te perdoo, mas você não volta aqui mais não. A missão é continuar dentro do nosso lar aquilo que um dia Deus realizou na missão de Nossa Senhora, de tantos santos e desses fundadores aqui da Canção Nova que eu acabei de citar. Eles tiveram coragem de começar. Se você não tiver coragem de começar lá na sua casa a cumprir sua missão, você nunca vai chegar no final. Se você não tiver coragem de dobrar o joelho no chão e rezar pelo seu marido, pela sua esposa, ele nunca vai largar aquele defeito, aquele vício, não é? Você tem que ser o primeiro a rezar pelo seu esposo, a rezar pela sua esposa, não falar mal dele. Tem mulher que junta com a vizinha para falar mal dos maridos. Vai consertar marido isso daí? Não vai. Você casou com ele, você tem que ser o primeiro a defendê-lo. Se você casou com ela, você tem que ser o primeiro a defender a sua esposa, não julgar, condenar, apontar o dedo, né? E a gente tem mania. Vocês sabem que a gente, dentro de casa, a gente conhece os defeitos de cor e salteado, não é? Um do outro. Tem uma história, aquela história da pecadora arrependida, todo mundo conhece, né? Que foi trazida aos pés de Jesus para ser apedrejada. Vocês conhecem? Todo mundo conhece, não conhece? Tem um caso, diz que uma vez estava tendo um teatro, tá? Tem muitas igrejas que termina a leitura do evangelho, tem um teatro, não tem? O povo entender ali e tal. Aí diz que estava tendo um teatro sobre essa passagem bíblica. Aí tinha um que estava representando Jesus, tinha uns que estavam representando os que estavam com a pedra na mão, e cada um estava mesmo de verdade com a pedra na mão, né? E tinha a mulher que estava representando a pecadora arrependida. E então eu estava lá, o povo tudo na igreja, e como eu falei ontem na abertura, todo lugar tem um bêbado, né? E nesse dia tinha um também. E bêbado não contenta ficar olhando de longe, não, ele gosta de ficar olhando de perto. Foi lá e ficou lá ao redor do povo que estava lá fazendo teatro. Aí diz que o que estava representando Jesus falou assim, ó: quem de vocês aqui que nunca errou, que atira a primeira pedra. Deu um silênciozinho, o bêbado foi lá e tomou uma pedra da mão dos coadjuvantes lá e pá! Na cabeça da mulher. O que estava representando o papel de Jesus olhou para ele e falou assim: rapaz, você nunca errou não? Ele falou: dessa distância aqui não. E é assim que acontece dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar a gente não erra o defeito um do outro, porque está perto o tempo todo.
A distância que você tem do seu marido, a mania mais simples, mais fácil, é apontar o defeito, em vez de você interceder, em vez de você ajudar. A maneira mais fácil é apontar o defeito do filho, do pai, da mãe, da esposa, em vez de você ser o primeiro a rezar, a interceder e ajudar. Por isso, hoje nós somos chamados a rezar uns pelos outros na nossa casa. Aí onde você está, esquece agora um pouquinho quem está do seu lado, coloca a mão no seu coração. Diga comigo: Senhor, visita o meu coração. Eu quero receber nesta tarde, depois desta meditação, para morar na minha casa, a sua mãe, Nossa Senhora, e com ela o Senhor vem também, porque quem reza a Nossa Senhora fica perto de Jesus, porque quem reza a Nossa Senhora fica perto de Jesus. Vamos juntar as mãozinhas assim, para a gente lembrar da oração da infância, para a gente lembrar de quando a gente rezava quando criança. Ave Maria, cheia só de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai por nós, Mãe dos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo e seu amor também. Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Com a mão no coração. Amado Jesus, José, Joaquim, Ana e Maria, eu vos dou meu coração e a alma minha. Assisti-nos com piedade e na última agonia. Abraça quem está do seu lado e fala assim: você tem uma mãe. Você tem uma mãe. Diga: a mãe de Jesus, Mãe de Jesus é a nossa mãe. é a nossa. A mãe de Jesus é a sua mãe. É a sua mãe, Diácono Nelson. Amém. É a mãe do Monsenhor, da Luzia, que dá força para vocês firmar o golpe. Tá? Firma o golpe. Amém. Você firma o golpe, boi? Vamos firmar o golpe. Vocês firmam o golpe aí, gente? Firma. Fala para quem está do seu lado, fala: firma o golpe. E reza mais. Amém? Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sempre. Amém. Juntos, Ele é um só Deus. Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim.
Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.